Imagine caminhar sozinho por um deserto silencioso. Apenas o vento, a areia e a sensação de que você não está sozinho. Agora imagine olhar para o horizonte e ver uma figura alta, imponente, com cabeça de chacal e olhar brilhante, observando você no escuro. Essa figura era Anubis. Ou pelo menos é assim que muitos relatos antigos descrevem encontros com uma entidade que parecia caminhar entre os vivos. Hoje, vamos mergulhar no mistério profundo por trás dessa divindade egípcia. Uma figura temida, reverenciada e talvez muito mais real do que imaginamos. Respire fundo. A jornada de hoje não é apenas histórica, ela é espiritual, sombria e cheia de segredos. Bem-vindo ao mundo de Anubis. Anubis, conhecido pelos egípcios como Inpu ou Ampu, era uma das divindades mais antigas do panteão. Muito antes de Osíris se tornar rei dos mortos, Anubis já era o soberano absoluto das necrópolis. Ele não apenas cuidava dos mortos, ele caminhava entre eles. E é aqui que nossa história começa. Para os egípcios, Anubis era o psicopompo, o guia das almas. Ele acompanhava os mortos do último suspiro até o julgamento final. Mas por que com cabeça de chacal? Os chacais rondavam os cemitérios. Eles vagavam durante a noite. Eles eram vistos como guardiões naturais entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Escolher a forma de chacal não foi acaso, foi simbólico, foi espiritual. Foi aterrorizante e confortante ao mesmo tempo. Mas o que poucos sabem é que a imagem de Anubis não era apenas simbólica. Existem relatos antigos, inscrições esquecidas e lendas sussurradas que sugerem que Anubis andava pelas aldeias, aparecia em rituais e talvez, apenas talvez, fosse mais do que mito. A história oficial diz que Anubis é filho de Osíris, mas a versão não oficial, a versão que quase ninguém conta, é bem diferente. Os textos mais antigos sugerem outra origem. Anubis seria filho de Néftis, e não de Osíris, mas de Sete. Isso muda tudo. Sete era o deus do caos, das tempestades, da violência. Se Sete foi mesmo o pai de Anubis, isso explicaria seu lado sombrio, seu olhar penetrante, sua presença assustadora e sua ligação direta com o submundo. Mas por que esconder essa origem? Porque Anubis representava ordem, proteção dos mortos, equilíbrio. Ser filho de Sete tornaria sua imagem perigosa demais. Então o mito foi modificado, reescrito, domesticado. Mas as paredes das tumbas não mentem. Existem inscrições mostrando Anubis em rituais reais, tocando sacerdotes, conduzindo almas, caminhando com os faraós. Não como símbolo, mas como presença. Foram encontrados textos funerários descrevendo algo peculiar. Ele observa no escuro. Seus passos não fazem som. O chacal que caminha entre as tendas. Parece poesia, mas esses registros eram escritos por pessoas reais, em épocas reais, relatando experiências reais. A pergunta é: eles viram animais, sacerdotes mascarados ou algo muito maior? Muitos trabalhadores das necrópolis acreditavam que Anubis patrulhava fisicamente as dunas, protegendo as tumbas de saqueadores. Alguns diziam ter visto olhos dourados no alto das colinas, sempre observando, sempre vigiando. Imagine você, num deserto escuro, o vento soprando e dois olhos amarelos brilhando na distância. O que você faria? Existe um registro especialmente inquietante no Papiro de Hu, raríssimo e pouco discutido. Ele descreve um evento em que um sacerdote desapareceu durante a noite e reapareceu ao amanhecer completamente diferente. Pálido, tremendo, sem falar. Quando finalmente voltou a si, disse que tenha sido guiado por um ser com cabeça de chacal. Ele andava sobre a areia sem deixá-la mover. Sua voz era vento. O sacerdote não foi punido, não foi desmentido. Ele foi promovido. Porque aquilo era visto como um contato divino. E se fosse verdade?
E se Anubis realmente aparecesse em momentos importantes, em rituais vitais, em momentos de passagem? Uma teoria recente, ousada, polêmica e fascinante sugere o seguinte: Anubis não era um único ser, era uma casta, uma ordem, uma linhagem. Assim como os sacerdotes de Horus, assim como os portadores da máscara de Sobek, essa ordem teria a missão de proteger os mortos e talvez de proteger os vivos de algo pior: os homens chacais. Humanos escolhidos, seres híbridos, sacerdotes que incorporavam o Deus em rituais, ou uma entidade real que adotava múltiplas formas? Isso explicaria os diversos relatos de aparições, as diferentes descrições do corpo, a mesma cabeça, porém tamanhos variados, a presença simultânea em locais distantes. E para os egípcios isso não era estranho. O divino não era singular, era multiplicado. Agora chegamos ao ponto mais importante: o julgamento do coração. É aqui que Anubis revela seu poder mais profundo. Quando alguém morria, Anubis guiava essa alma pela escuridão. E então, no salão das duas verdades, ele pesava o coração do morto. De um lado da balança, o coração. De outro, a pena de mate, a verdade absoluta. Se o coração fosse leve, a alma ascendia. Se fosse pesado, era devorado por Amit. Mas o que poucas pessoas entendem é que Anubis decidia o que era peso. Ele tinha poder sobre a consciência humana. Ele via tudo, não só ações, mas intenções. Aquilo que escondemos dos outros e de nós mesmos. Talvez por isso sua presença fosse tão temida. Porque Anubis via tudo aquilo que você tentou esquecer. Sim, isso existe. Pesquisadores modernos relataram aparições de homens chacais em escavações arqueológicas. Em 1923, durante as escavações do Vale dos Reis, um grupo afirmou ter visto uma criatura alta, com orelhas pontudas, observando de longe. Eles pensaram ser um animal, até que ele ficou de pé e desapareceu. O relato foi abafado, inclusive por ordem britânica, mas permanece registrado em diários pessoais. Outra história. Em 1968, um vigia noturno perto de Saqqara descreveu um ser metade homem, metade chacal, caminhando entre as tumbas, iluminado apenas pela lua. Nada foi encontrado, nenhuma pegada. Como sempre, Anubis desperta medo porque representa aquilo que mais evitamos: a morte, o desconhecido, o julgamento, o silêncio, o que existe depois. Mas também desperta curiosidade, porque simboliza proteção, transição, segunda chance. Anubis é a sombra e a luz, o fim e o recomeço. Ele é o guardião do limiar. E talvez seja por isso que tantos relatos, tanto antigos quanto modernos, descrevam sua presença como assustadora, mas também estranhamente confortante. Como se estar diante dele fosse aterrorizante, mas ao mesmo tempo inevitável. A pergunta final é esta: Anubis existiu fisicamente? A resposta mais honesta é: talvez não da forma que imaginamos, mas algo existiu e deixou marcas. Seja uma ordem secreta, uma entidade espiritual, uma figura ritualística real ou uma força simbólica tão forte que se tornava palpável, Anubis era sentido, visto, temido, invocado. E talvez de alguma forma ainda esteja presente. Afinal, ele é o guardião do caminho entre dois mundos, e esse caminho nunca se fecha. Agora você sabe, Anubis não é apenas uma figura mitológica. Ele é um símbolo vivo, um mistério que atravessou milênios, um guardião que talvez nunca tenha deixado de caminhar entre nós. E a pergunta é: você gostaria de encontrá-lo? Obrigado por assistir até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mitologia, história oculta e mistérios profundos, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para que eu continue trazendo vídeos épicos como esse. Até a próxima. E cuidado com quem te observa no escuro.